Em uma estrada deserta, uma jovem ferida está caída no chão, coberta de sangue e incapaz de se mover. Sequestradores cruéis a pegaram dias atrás quando saía da universidade. Torturaram-na em um porão escuro, exigindo milhões do pai milionário, e machucaram suas pernas quando ela tentou resistir. Valentina conseguiu escapar pulando de um carro em movimento, mas agora está abandonada na escuridão. Suas pernas não funcionam mais e grita desesperada quando alguém se aproxima. "Não me machuque! Eu não posso andar!" O que ela não percebe é que o fazendeiro solitário que para ajudá-la tem uma conexão dolorosa com sua família que vai mudar tudo. O que Dante faz deixa todo mundo em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita na proteção dos indefesos e na justiça verdadeira, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. A estrada rural estava deserta naquela noite de lua cheia. O vento frio soprava entre os arbustos secos, levantando poeira que dançava sob a luz prateada. Era o tipo de silêncio que pesa nos ombros, aquele silêncio que existe apenas em lugares esquecidos pelo tempo. Dante Vargas dirigia sua caminhonete velha pela estrada de terra, voltando para casa, após mais um dia exaustivo de trabalho. Seus olhos cansados mal conseguiam se manter abertos, mas ele conhecia aquele caminho como a palma de sua mão. 38 anos de idade, corpo marcado pelo sol e pelo trabalho pesado, Dante era um homem de poucas palavras e nenhum sorriso. Vivia sozinho em sua fazenda há 7 anos, desde que um incêndio brutal destruiu tudo que ele amava. Sua esposa e seu filho pequeno haviam perdido a vida naquele fogo criminoso, iniciado por empresários gananciosos que queriam tomar suas terras para construir um empreendimento. Dante sobreviveu apenas porque estava na cidade comprando sementes. Quando voltou, encontrou apenas cinzas e corpos. Os culpados nunca foram punidos. Tinham dinheiro, advogados, poder, e Dante tinha apenas dor. Desde então, ele se afastou do mundo. Reconstruiu a fazenda com as próprias mãos, mas nunca reconstruiu o coração. Trabalhava de sol a sol, falava apenas o necessário, evitava pessoas. Sua única companhia era o silêncio e as memórias que o perseguiam todas as noites. Naquela noite, enquanto dirigia, seus pensamentos vagavam pelos mesmos lugares sombrios de sempre. Foi quando seus faróis iluminaram algo na beira da estrada. No começo, ele pensou que fosse um animal ferido, mas quando se aproximou, seu sangue gelou. Era uma mulher. Jovem, magra, vestindo roupas caras e rasgadas coberta de sangue e poeira. Estava caída de bruços, imóvel. Dante parou a caminhonete e desceu, seu instinto de fazendeiro falando mais alto que sua reclusão. Ele se aproximou devagar, como se aproximaria de um animal selvagem assustado. Quando se ajoelhou ao lado dela e tocou seu ombro suavemente, a mulher se encolheu e gritou com uma voz desesperada que ecoou pela estrada vazia. "Não me machuque! Por favor, não me machuque! Eu não posso andar!" Suas palavras saíram em soluços quebrados, cheias de terror puro. Ela tentou se arrastar para longe dele, mas suas pernas não respondiam. Dante viu seus olhos arregalados, cheios de lágrimas e pânico. Ela não estava apenas ferida fisicamente, estava destruída emocionalmente, aterrorizada até o âmago. "Calma", disse ele com voz rouca, ainda não acostumada a falar com pessoas. "Não vou te machucar. Você está ferida. Precisa de ajuda." Mas ela continuava tremendo, olhando para ele como se estivesse vendo um monstro. Suas mãos sujas de terra agarravam o chão, tentando se arrastar mesmo sem conseguir mover as pernas. Havia sangue em sua testa, seus braços estavam arranhados, e sua respiração vinha em golfadas curtas e desesperadas. Dante percebeu que não adiantaria tentar convencê-la com palavras. Então, sem pedir permissão, ele a pegou nos braços como se carregasse um cordeiro ferido. Ela gritou novamente, batendo em seu peito com mãos fracas, implorando entre lágrimas: "Por favor, me deixe. Eu não fiz nada. Não me leve de volta para eles." Seus gritos ecoavam na noite vazia, mas Dante continuou andando firme em direção à caminhonete. Colocou-a no banco do passageiro com cuidado, ignorando seus protestos. Ela continuava chorando, tentando abrir a porta, mas não tinha forças.
Seu corpo estava em choque, tremendo violentamente mesmo com o calor da noite. Durante todo o trajeto até a fazenda, ela não parou de chorar. Cada curva da estrada arrancava dela um gemido de dor, e Dante percebia pelos cantos dos olhos como ela encolhia o corpo, tentando se fazer menor, invisível. Quem era aquela mulher? O que havia acontecido com ela? E por que suas pernas não funcionavam? Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já se viu em uma situação onde precisou confiar em um completo estranho? Onde não tinha escolha a não ser colocar sua vida nas mãos de alguém que você nem conhecia? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque o que vai acontecer a seguir vai te fazer repensar tudo sobre confiança e segundas chances. Quando chegaram à fazenda, Dante estacionou a caminhonete perto da casa principal. Era uma construção simples, mas sólida, feita de madeira e pedra, com uma varanda ampla e algumas cadeiras de balanço cobertas de poeira. A luz amarelada da lâmpada externa criava sombras longas no chão de terra batida. Ele desceu e foi até o lado dela, abrindo a porta devagar. A mulher olhava para ele com olhos ainda cheios de medo, mas agora havia algo mais ali. Exaustão, resignação, como se ela já não tivesse mais forças para lutar. "Vou te levar para dentro", disse Dante, e antes que ela pudesse protestar, a pegou nos braços novamente. Desta vez ela não gritou, apenas fechou os olhos com força, como se estivesse se preparando para o pior. Dentro da casa, o cheiro de madeira velha e café frio dominava o ar. Dante a levou até um quarto pequeno no fundo da casa, um quarto que não era usado há anos. Havia uma cama com lençóis limpos, uma cômoda antiga e uma janela que dava para o pasto. Ele a deitou na cama com uma delicadeza que surpreendeu até a ele mesmo. Depois foi até o banheiro buscar água morna, toalhas limpas e um kit de primeiros socorros que guardava desde sempre. Quando voltou ao quarto, ela estava exatamente como ele a deixara. Imóvel, olhando para o teto, lágrimas escorrendo silenciosamente pelos lados do rosto. "Preciso limpar seus ferimentos", disse Dante, sentando-se na beirada da cama. "Pode doer um pouco." Ela não respondeu, mas também não se afastou. Ele começou a limpar o ferimento na testa dela, removendo o sangue seco com movimentos cuidadosos. Suas mãos, calejadas e grandes, trabalhavam com uma suavidade inesperada. Ele havia aprendido a cuidar de animais feridos e agora aplicava o mesmo cuidado naquela mulher quebrada. "Como você se chama?", perguntou ele enquanto trabalhava. Por um longo momento, ela não respondeu. Então, com uma voz fraca e trêmula, ela sussurrou: "Valentina." "Valentina", repetiu ele como se estivesse testando o nome na boca. "O que aconteceu com você?" Ela fechou os olhos e novas lágrimas escorreram. "Eles me pegaram. Me sequestraram quando eu saía da universidade. Queriam dinheiro do meu pai. Mantiveram-me em um porão escuro por dias. Bateram em mim quando tentei fugir. Machucaram minhas pernas." Sua voz quebrou completamente. "Consegui escapar quando eles me levavam para outro lugar. Pulei do carro em movimento. Meus pés ficaram presos na porta quando eu caí e senti algo estalar. Desde então não consigo andar." Dante parou de limpar o ferimento e a olhou nos olhos pela primeira vez. Havia tanta dor ali, tanta história não contada. E algo naquele olhar o fez lembrar de sua própria dor guardada há tanto tempo. "Quem é seu pai?", perguntou ele, sua voz mais baixa agora. Valentina hesitou, mordendo o lábio inferior. "Meu pai é Antônio Montecler. Ele é dono da Montecler Incorporações. É um empresário muito rico e muito poderoso." O nome ecoou na mente de Dante como um soco no estômago. Montecler. Aquele nome estava gravado a fogo em sua memória. A Montecler Incorporações havia sido uma das empresas envolvidas no projeto que culminou no incêndio que matou sua família. Antônio Montecler era um dos homens que tinham sangue em suas mãos, mesmo que indiretamente. Dante se levantou bruscamente, afastando-se da cama como se tivesse sido queimado. Suas mãos tremiam e seu maxilar estava tão apertado que doía. "Qual foi o nome que você disse?", perguntou ele, sua voz agora dura como pedra. Valentina percebeu a mudança imediata em sua postura. O medo voltou aos seus olhos. "Montecler. Por quê? O senhor conhece meu pai?" Dante deu as costas para ela, suas mãos apertadas em punhos.
Memórias invadiram sua mente como uma avalanche. O cheiro de fumaça, os gritos que ele não pôde ouvir porque estava longe demais. O corpo pequeno do filho nos braços da esposa, ambos carbonizados. Tudo porque homens como Antônio Monteclair queriam mais poder, mais dinheiro, mais terras. "Saia da minha fazenda", disse ele, sua voz baixa, mas carregada de uma raiva antiga. "O quê?", sussurrou Valentina, confusa e aterrorizada. "Eu disse para sair." Ele se virou para ela e havia fogo em seus olhos. "Não quero nada de Monteclair nesta casa, nada." "Mas eu não posso andar", ela gritou de volta, sua voz quebrando em desespero. "Para onde eu vou? Eles ainda estão me procurando, por favor." Dante respirou fundo, lutando contra si mesmo. Parte dele queria jogá-la para fora, deixá-la à própria sorte. Era filha de um homem que destruiu sua vida, mas outra parte, a parte que ainda guardava um resquício de humanidade, via apenas uma mulher ferida e aterrorizada. Não uma herdeira, não um sobrenome, apenas uma pessoa quebrando diante dele. Ele fechou os olhos e soltou um suspiro pesado que parecia vir de algum lugar profundo e doloroso dentro do peito. "Você fica", disse ele finalmente, mas sua voz estava vazia. "Mas não porque eu quero, porque seria covardia deixar uma mulher ferida à mercê de bandidos." Ele caminhou até a porta e parou sem olhar para trás. "Você não sai deste quarto. Vou trazer comida e água. Quando suas pernas melhorarem, você vai embora. Não me pergunte nada, não me peça nada, não fale comigo." E então ele saiu, fechando a porta atrás de si com um baque surdo que ecoou pela casa vazia. Valentina ficou sozinha no escuro, suas lágrimas molhando o travesseiro, seu corpo doendo, seu coração despedaçado. Ela não sabia o que havia dito de errado, mas percebia que o nome de seu pai carregava um peso que ela não entendia, e agora estava presa em uma fazenda, à mercê de um homem que claramente a odiava pelo sobrenome que ela carregava. Nos dias que seguiram, Dante manteve sua palavra. Ele levava comida e água 3 vezes ao dia, deixava na mesinha ao lado da cama e saía sem dizer uma palavra. Não olhava para ela, não respondia quando ela tentava falar. Era como se ele tivesse construído um muro invisível entre os dois, e nada que Valentina dissesse conseguia derrubá-lo. Para ela, aqueles dias foram os mais longos de sua vida. Pior do que o cativeiro, pior do que a dor física. Porque no cativeiro, ela pelo menos sabia quem eram seus inimigos. Aqui ela não sabia o que Dante pensava, o que sentia, porque o nome de seu pai provocava tanta raiva nele. E o pior de tudo era a solidão. Valentina nunca havia passado tanto tempo sozinha em toda a sua vida. Criada em uma mansão cheia de empregados, cercada de luxo e conforto, ela agora estava em um quartinho simples, sem sequer conseguir sair da cama. Suas pernas doíam constantemente, uma dor profunda que parecia vir dos ossos. Ela tentava movê-las, mas elas apenas formigavam e pesavam como chumbo. Durante as noites, ela chorava baixinho, com medo de que ele ouvisse e a jogasse para fora. Pensava no pai, imaginando se ele estava procurando por ela. Pensava na mãe, que havia falecido quando ela era apenas uma criança. Pensava em como sua vida havia desmoronado tão rápido. Uma semana antes, ela era uma universitária feliz, estudando design de moda, saindo com as amigas. Agora era uma prisioneira em sua própria pele, dependendo da misericórdia de um estranho que a desprezava. Certa noite, Valentina acordou com sede. A jarra de água que Dante deixara estava vazia. Ela olhou para a porta fechada, hesitante. Ele havia dito para não sair do quarto, mas a sede era tanta que ela não aguentava mais. Respirando fundo, ela se arrastou para fora da cama, seu corpo caindo pesadamente no chão de madeira com um baque surdo. Cada movimento era uma agonia, mas ela se arrastou pelo corredor escuro, usando os braços para puxar o corpo. A casa estava silenciosa. Apenas o som de grilos lá fora quebrava o silêncio. Quando chegou à cozinha, ela viu Dante sentado à mesa, uma garrafa de bebida pela metade à sua frente, o rosto enterrado nas mãos. Ele não a ouviu entrar. Valentina ficou ali, observando-o. Mesmo naquela postura derrotada, havia algo nele que a intrigava. Não era apenas a aparência rústica, os músculos definidos pelo trabalho pesado, a barba por fazer. Era algo mais profundo, uma tristeza que ela reconhecia,
porque sentia a mesma. Eu só queria água, disse ela baixinho. Dante levantou a cabeça bruscamente, surpreso por vê-la ali. Por um momento seus olhos se encontraram, e algo passou entre eles. Uma fagulha de reconhecimento mútuo. Duas pessoas quebradas, dividindo o mesmo espaço, carregando suas dores sozinhas. Ele se levantou sem dizer nada, pegou um copo, encheu de água e o trouxe até ela. Ajoelhou-se ao lado de Valentina e segurou o copo enquanto ela bebia, suas mãos grandes e calejadas, segurando o copo com cuidado para que ela não se afogasse. Obrigada, sussurrou ela quando terminou. Ele não respondeu, mas também não se afastou imediatamente. Ficou ali, de joelhos ao lado dela, olhando para suas pernas imóveis. Você precisa de um médico, disse ele finalmente. Não. Ela respondeu rápido demais, o medo brilhando em seus olhos. Se eu for ao hospital, eles vão avisar meu pai. E se meu pai souber onde estou, os sequestradores também vão descobrir. Eles tinham alguém de dentro trabalhando para eles, alguém próximo da família. Não confio em ninguém. Dante a observou por um longo momento. Então, sem aviso, ele a pegou nos braços e a levou de volta ao quarto. Desta vez, quando a deitou na cama, ele não saiu imediatamente. Ficou ali em pé olhando pela janela para a escuridão lá fora. Seu pai, começou ele, sua voz rouca e baixa, destruiu muita coisa por ganância. 7 anos atrás, a empresa dele e outras queriam minhas terras. Eu não quis vender. Então criaram um projeto ilegal de expansão que envolveu subornos e desvios. Houve um incêndio. Um incêndio que dizem ter sido acidental, mas todos sabem que foi proposital. Ele fez uma pausa, suas mãos apertadas em punhos. Minha esposa e meu filho morreram naquele incêndio. Eu perdi tudo. Valentina sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. De repente, tudo fazia sentido. A raiva, o ódio, o muro que ele havia construído. Eu não sabia, sussurrou ela, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu juro que não sabia de nada disso. Meu pai nunca me conta sobre os negócios dele. Eu sinto muito, muito mesmo. Você não escolheu seu sangue, disse Dante, finalmente olhando para ela. E havia algo diferente em seus olhos agora. Não mais o fogo da raiva, mas as cinzas da resignação. Não vou te culpar pelos pecados do seu pai, mas não me peça para gostar de você. Com isso, ele saiu do quarto, deixando Valentina sozinha mais uma vez. Mas desta vez, ela não se sentiu completamente abandonada. Pela primeira vez desde que chegara, ela entendia. E compreensão, mesmo dolorosa, era melhor do que a incerteza. Agora me fala sinceramente, quando você descobre que alguém que está precisando de ajuda tem alguma ligação com pessoas que te machucaram no passado, você consegue separar as coisas? Consegue enxergar a pessoa pelo que ela é e não pelo sobrenome que carrega? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar do Dante, porque essa história está só começando e vai ficar muito mais intensa. Os dias começaram a ganhar uma nova rotina, tensa, mas existente. Dante continuava levando as refeições, mas agora ficava alguns minutos a mais no quarto. Não falava muito, mas sua presença era menos hostil. Ele começou a trazer livros velhos para ela ler, toalhas quentes para aliviar a dor nas pernas, remédios naturais que ele mesmo preparava. Uma tarde ele entrou no quarto carregando 2 muletas improvisadas. Fiz isso com madeira de peroba, disse ele, colocando-as ao lado da cama. São resistentes. Se você quer tentar andar, pode usar. Valentina olhou para as muletas, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eram mal acabadas, rústicas, mas tinham sido feitas com cuidado, com as mãos dele. Para ela. Obrigada, disse ela, sua voz embargada. Nos dias seguintes, Dante a ajudava com os exercícios. Ele a segurava pelos braços, enquanto ela tentava apoiar o peso nas pernas, dava ordens curtas e diretas quando ela queria desistir, a incentivava sem palavras doces, mas com uma persistência firme. Era doloroso. Valentina gritava, chorava, xingava, mas ele nunca a deixava desistir. E aos poucos, milímetro a milímetro, ela começou a sentir suas pernas respondendo novamente. Uma manhã, Valentina acordou com o som de martelos batendo. Curiosa, ela conseguiu, com muito esforço e usando as muletas, chegar até a janela. Lá fora,
Dante estava consertando a cerca do curral. Sem camisa, sob o sol escaldante, o corpo bronzeado brilhando de suor, cada músculo definido pelo trabalho pesado. Valentina se pegou observando-o por mais tempo do que deveria. Havia algo quase hipnotizante na forma como ele se movia, eficiente e forte, completamente focado no trabalho, como se o mundo lá fora não existisse. Naquela tarde, quando ele trouxe o almoço, ela finalmente reuniu coragem para perguntar: "Por que você mora sozinho?" Dante parou no meio do caminho, a bandeja na mão. Por um momento, ela pensou que ele não fosse responder. Então ele suspirou e colocou a bandeja na mesinha. "Porque pessoas partem, pessoas morrem, é mais fácil não se apegar. Isso não é viver", disse Valentina suavemente. "É só existir." Ele a olhou, e havia algo vulnerável naquele olhar. "E você? Por que estava estudando design de moda quando podia estar administrando o império do seu pai?" "Porque império não me interessa", respondeu ela. "Queria construir algo meu, algo que não tivesse o peso do sobrenome Monteclair. Queria ser reconhecida pelo meu talento, não pelo dinheiro da família." Dante se sentou na beira da cama, pela primeira vez voluntariamente ficando perto dela. "E agora?" "Agora eu não sei", admitiu ela. "Não sei se ainda sou aquela pessoa. O sequestro me mudou, me quebrou de formas que eu ainda estou descobrindo." Eles ficaram em silêncio por um tempo, um silêncio mais confortável do que os anteriores. Então, Dante disse algo que a surpreendeu. "Você é mais forte do que pensa. Vi isso nos primeiros dias. Qualquer outra pessoa teria desmoronado completamente. Mas você continua tentando, continua lutando." Foi a primeira vez que ele disse algo gentil para ela, e Valentina sentiu seu coração se apertar de uma forma estranha. Nas semanas seguintes, a convivência se tornou menos tensa e mais natural. Dante começou a falar sobre a fazenda, ensinando-a sobre plantações e animais. Valentina descobriu que ele era incrivelmente inteligente, que havia aprendido sozinho coisas que a maioria das pessoas levava anos para dominar. Uma noite, ele a levou para a varanda para ver o pôr do sol. Sentados lado a lado nas cadeiras de balanço empoeiradas, eles observavam o céu se tingir de laranja e vermelho. "Eu costumava fazer isso com minha esposa", disse Dante de repente. "Todo dia, depois do trabalho, a gente sentava aqui e assistia ao pôr do sol. Ela dizia que era o momento mais bonito do dia." "Como era ela?" perguntou Valentina suavemente. Um sorriso triste cruzou o rosto de Dante. Forte, teimosa, ria alto demais. Não tinha medo de nada. Ele parou engolindo em seco. "Nosso filho era igualzinho a ela, sempre sorrindo, sempre curioso. Tinha 3 anos quando..." Ele não conseguiu terminar a frase. Valentina estendeu a mão e tocou a dele suavemente. Ele não se afastou, apenas fechou os olhos e uma única lágrima escorreu por seu rosto marcado pelo sol. "Eu sei que nada que eu diga vai mudar o que aconteceu", disse ela, sua própria voz embargada. "Mas eu sinto muito, de verdade. E sei que o dinheiro da minha família nunca vai trazer sua família de volta. Mas se eu pudesse mudar, se pudesse fazer algo para corrigir os erros do meu pai, eu faria." Dante abriu os olhos e a olhou. Realmente a olhou, pela primeira vez. "Você não é seu pai", disse ele finalmente. "Aprendi isso nas últimas semanas. Você é só Valentina." E da forma como ele disse seu nome, suave e quase reverente, fez algo se mexer dentro do peito dela. Algo perigoso e inevitável. Mas a paz durou pouco. Uma manhã, Dante voltou da cidade com o rosto fechado. Ele jogou um jornal na mesa, e Valentina sentiu seu sangue gelar ao ver a manchete. "Herdeira Monteclair desaparecida. Família oferece recompensa de 1 milhão." Havia uma foto dela, tirada em algum evento social, sorrindo inocentemente para a câmera. Parecia uma pessoa completamente diferente. "Eles estão te procurando", disse Dante, sua voz tensa. "A cidade inteira está falando sobre isso. É questão de tempo até alguém fazer a conexão." "O que eu faço?" perguntou Valentina, o pânico voltando. "Eles não vão desistir. Meu pai tem recursos ilimitados e os sequestradores também estão procurando. Aquele dinheiro é um convite aberto para qualquer um que me encontrar." Dante passou a mão pelo cabelo pensando rápido. "Você não pode ficar aqui indefinidamente, mas também não pode voltar para casa sem garantias de segurança. Precisa de um plano." "Não tenho para onde ir."
disse ela, sua voz pequena e assustada. Não confio em ninguém da minha família. Alguém de dentro vazou informações para os sequestradores. Como sei que não vão fazer de novo? Dante a olhou por um longo momento. Então, tomou uma decisão que mudaria tudo. Você fica, mas se alguém vier procurar, você é minha prima distante vindo ajudar na fazenda. Cortamos seu cabelo, mudamos sua aparência, e você não sai da propriedade por nada. Valentina sentiu alívio e medo ao mesmo tempo. Alívio por não ser expulsa. Medo do que ficar significava, porque agora, olhando para aquele homem bruto e fechado, ela percebia que seu coração estava desenvolvendo sentimentos que não deveria. Sentimentos por um homem que tinha todos os motivos para odiá-la. Naquela noite, Dante cortou o cabelo dela. Mechas longas e escuras caíram no chão da cozinha, enquanto ele trabalhava com tesouras de podar. Não era um corte profissional, mas mudava completamente sua aparência. Pronto, disse ele quando terminou. Ninguém vai reconhecer você agora. Valentina se olhou no espelho quebrado da cozinha. Ela realmente parecia outra pessoa. Mais jovem, mais selvagem, menos refinada. Mas havia algo nos seus olhos que permanecia o mesmo. Aquele olhar de alguém que sobreviveu ao inferno e estava aprendendo a viver de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que é possível duas pessoas completamente opostas, com histórias tão dolorosas as conectando, conseguirem se apaixonar de verdade? Ou o passado sempre cobra seu preço? Pausa aqui por um segundo e vai comentar sua opinião, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensa sobre amor e perdão. Nas semanas que seguiram, algo mudou entre eles. Não foi repentino, mas gradual, como plantas crescendo devagar sob o sol. Valentina começou a ajudar na fazenda, dentro de suas limitações. Alimentava as galinhas, regava a horta, dobrava roupas. Pequenas tarefas que a faziam sentir útil pela primeira vez em semanas. Dante, por sua vez, se pegava procurando desculpas para ficar perto dela. Consertava coisas que não estavam quebradas apenas para trabalhar próximo à cozinha onde ela estava. Ensinava-a a fazer pão, suas mãos grandes guiando as dela pequenas na massa. Um dia, enquanto trabalhavam juntos na horta, Valentina riu de algo que ele disse. Foi um som genuíno, alegre, e Dante congelou, percebendo que não ouvia uma risada há anos, e percebendo também como aquele som mexia com algo dentro dele que ele pensava estar morto. "Por que você está me olhando assim?" perguntou ela, ainda sorrindo. "Não sei", admitiu ele. "Faz tanto tempo que não ouço alguém rir que já tinha esquecido como era." O sorriso dela ficou mais suave, mais íntimo. "Então vou ter que rir mais, não é?" E ela realmente passou a rir mais, a trazer leveza para aquela casa que há anos só conhecia silêncio e peso. Dante se pegava sorrindo quando ela não estava olhando, se pegava pensando nela quando deveria estar focado no trabalho. Uma noite, uma tempestade violenta atingiu a região. Raios cortavam o céu, trovões faziam a casa tremer. Valentina acordou assustada, seu coração disparado. As memórias do sequestro voltaram com força. O porão escuro, o som de passos pesados, o medo constante. Ela começou a ter um ataque de pânico, sua respiração ficando curta e rápida. Foi quando a porta se abriu e Dante entrou, molhado da chuva que entrava pela janela quebrada do corredor. "Você está bem?" perguntou ele, vendo-a em pânico. Ela não conseguiu responder, apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Sem pensar, Dante se sentou na cama e a puxou para seus braços. Ela se agarrou a ele como se estivesse se afogando, seu corpo tremendo contra o dele. Ele a segurou firme, uma das mãos acariciando seus cabelos curtos, a outra pressionada contra suas costas. "Você está segura", murmurou ele contra seu cabelo. "Está segura comigo. Ninguém vai te machucar enquanto eu estiver aqui. Ninguém." Eles ficaram assim por horas, até a tempestade passar, até a respiração dela se acalmar, até o amanhecer começar a colorir o céu. E quando Valentina finalmente se afastou e olhou para ele, viu algo em seus olhos que a fez esquecer de respirar. Desejo, ternura, medo. "Dante", sussurrou ela. "Não", disse ele, levantando-se rápido demais. "Isso não pode acontecer." "Por que não?" perguntou ela, também se levantando com dificuldade, apoiando-se nas muletas.
Por que você vai embora? Respondeu ele, passando as mãos pelo rosto. Porque você é filha de quem você é. Porque eu sou um fazendeiro fudido que não tem nada a oferecer. Porque... Sua voz falhou. Porque eu não posso perder alguém de novo. Não sobreviveria a isso. E se eu não quiser ir embora? Disse Valentina, sua voz firme apesar das lágrimas. E se eu quiser ficar aqui com você? Dante riu, mas era um som amargo, sem humor. Você diz isso agora enquanto está assustada e sozinha. Mas quando tudo isso passar, quando você voltar para sua vida de luxo, para suas roupas de grife e seus eventos sociais, vai perceber que isso aqui não é vida para você. Você não sabe nada sobre o que eu quero, ela gritou frustrada. Aquela vida era uma prisão, uma gaiola de ouro onde eu era apenas uma boneca para meu pai exibir. Aqui, pela primeira vez, eu me sinto livre, me sinto viva. Você só se sente assim porque não conhece outra coisa agora, rebateu ele. Mas a realidade vai bater. O trabalho pesado, o calor, a solidão, a falta de conforto. Você não aguenta. Valentina se aproximou dele, seus olhos queimando de determinação. Então me teste. Me dê uma chance de provar que não sou a princesa mimada que você pensa que eu sou. Dante a olhou, uma batalha clara acontecendo dentro dele. Então, sem aviso, ele a puxou para si e a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de anos de solidão e dor, cheio de um desejo que ele tentava negar, mas que o consumia. Valentina respondeu com a mesma intensidade, suas mãos se agarrando aos ombros dele, seu corpo pressionado contra o dele, como se quisesse se fundir ali. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Dante encostou a testa na dela, os olhos fechados. Isso é errado, sussurrou ele. Em tantos níveis, isso é errado. Não me importo, respondeu ela. Pela primeira vez na minha vida, algo parece certo. Você parece certo. Mas antes que ele pudesse responder, o som de veículos se aproximando os fez congelar. Dante correu até a janela e olhou para fora, seu corpo ficando rígido. Merda, murmurou ele. São 3 caminhonetes, homens armados. Valentina sentiu seu sangue gelar. São eles, os sequestradores. Dante se virou para ela, seu rosto uma máscara de determinação. Escuta bem o que vou te dizer. Você vai para o porão. Tem um alçapão escondido debaixo do tapete da sala. Você desce e não faz barulho nenhum, não importa o que você ouça lá em cima, entendeu? E você? Perguntou ela, terror em sua voz. O que você vai fazer? Vou fazer o que sei fazer, disse ele, pegando uma espingarda que estava guardada no armário. Vou proteger o que é meu. O que é meu? As palavras ecoaram na mente de Valentina enquanto Dante a guiava rapidamente para a sala. Ele levantou o tapete, revelando um alçapão de madeira. Abriu e ajudou-a a descer a escada íngreme. O porão era pequeno, escuro, cheirando a terra úmida. Dante, não, ela implorou segurando sua mão. Venha comigo, a gente pode se esconder, eles vão embora. Não vão, disse ele, sua voz suave, mas firme. E eu não vou deixar eles destruírem o que construí de novo. Não vou correr. Ele se inclinou e beijou sua testa suavemente. Se eu não voltar? Não. Ela cortou, lágrimas escorrendo. Não diga isso. Se eu não voltar, continuou ele, colocando um papel no bolso dela. Tenho o telefone de um amigo meu na cidade. Ele vai te ajudar. Vai te levar para algum lugar seguro. Dante, por favor. Mas ele já estava fechando o alçapão, cortando suas súplicas. Valentina ouviu o tapete sendo arrastado de volta para o lugar. Então, apenas silêncio tenso. Ela se encolheu no canto do porão, as mãos cobrindo a boca para abafar os soluços. Podia ouvir os passos pesados de Dante no andar de cima, o som da porta da frente sendo aberta. Então, vozes masculinas, agressivas. Onde está ela? Rugiu uma voz, que Valentina reconheceu com pavor. Era Bruno, o líder dos sequestradores. Um homem enorme, cruel, que se deleitava com o medo alheio. Não sei do que está falando, respondeu Dante, sua voz calma e firme. Saia da minha propriedade. Não me faça de idiota, fazendeiro. Sabemos que a garota Monteclair está aqui. Alguém te viu comprando remédios e comida em excesso na cidade. Você mora sozinho. Para quem é a comida extra? Para mim. Agora saia. O som de um tapa ecoou pela casa, seguido de algo quebrando. Valentina mordeu a mão para não gritar.
Vamos revirar essa casa até encontrar ela, disse Bruno. E quando encontrarmos, você vai desejar ter cooperado. Mas primeiro, vamos te ensinar a não mentir para gente séria. O que se seguiu foi o som de uma luta brutal. Socos, chutes, móveis sendo derrubados. Valentina podia ouvir Dante lutando, grunhindo de dor, mas não se rendendo. Ela se encolheu ainda mais, lágrimas escorrendo, odiando a si mesma por estar escondida enquanto ele lutava sozinho. Então, um tiro. O som ecoou pela casa como um trovão. Valentina gritou antes que pudesse se conter, sua mão voando para cobrir a boca, mas era tarde demais. Ouviu isso? Disse uma voz. Tem alguém mais aqui. O som de passos pesados procurando. Móveis sendo derrubados. Eles estavam destruindo a casa. Valentina rezava, implorava a qualquer força superior que estivesse escutando. Por favor, não deixem eles encontrarem o alçapão, não deixem Dante estar morto. Chefe, aqui! Gritou alguém. O som do tapete sendo arrastado fez o coração de Valentina parar. A porta do alçapão foi arrancada e luz forte invadiu o porão. Valentina olhou para cima, vendo 3 homens olhando para baixo. E no fundo, no chão da sala, ela viu Dante. Caído, uma mancha de sangue se espalhando por sua camisa, mas ainda consciente. Seus olhos encontraram os dela e havia tanta dor ali. Não dor física, dor de ter falhado em protegê-la. Aí está você, princesinha, disse Bruno descendo a escada com um sorriso cruel. Causou muitos problemas, mas acabou. Vai voltar e seu papai vai pagar o resgate direito dessa vez. E dessa vez não vai ter fuga milagrosa. Ele a agarrou pelo braço, puxando-a com força. Valentina gritou de dor, suas pernas ainda fracas cedendo. Bruno não se importou, arrastando-a a escada acima como se ela fosse um saco de batatas. Deixa ela em paz, rugiu Dante, tentando se levantar apesar do ferimento. Um dos capangas o chutou de volta ao chão. Quieto, fazendeiro, você já fez besteira suficiente. Seja grato por estar vivo, mas se meter de novo a gente volta e termina o serviço. Bruno arrastou Valentina para a porta. Ela lutou, chutou, gritou, mas ele era forte demais. Seus olhos encontraram os de Dante uma última vez. Eu volto, ela gritou. Eu juro que volto. Mas suas palavras foram cortadas quando Bruno a jogou na caminhonete. A porta bateu, o motor ligou e eles partiram, deixando uma nuvem de poeira e um homem ferido para trás. Dentro do veículo, Valentina foi jogada no banco de trás, com 2 homens a vigiando. Bruno estava dirigindo, seu reflexo no retrovisor mostrando aquele sorriso satisfeito. Seu pai vai ficar feliz em ter você de volta, disse ele. Claro que ainda vamos tirar nosso dinheiro, só que agora com juros pelo problema que você causou. Valentina não respondeu. Sua mente estava trabalhando freneticamente. Dante estava ferido, sozinho. Ele poderia não sobreviver. E mesmo que sobrevivesse, ela estava sendo levada de volta para aquela vida que odiava, para sequestradores que não hesitariam em machucá-la de novo. Não, ela não deixaria isso acontecer. Não depois de tudo. Seus olhos escanearam o interior da caminhonete, procurando algo, qualquer coisa. Foi quando ela viu. No banco da frente, entre Bruno e o outro capanga, havia uma arma, descuidadamente deixada ali, provavelmente achando que ela estava submissa demais para tentar algo. Erro deles. Valentina tinha visto Dante lutar até quando não tinha mais forças. Ela aprendeu com ele que desistir nunca era opção. Então, reunindo toda a coragem que tinha, ela se jogou para a frente, suas mãos agarrando a arma. Ei! Gritou Bruno, a caminhonete fazendo uma curva brusca. Mas Valentina já estava pressionando a arma contra as costas dele. Para o carro, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. Para agora ou eu atiro. Você não tem coragem, disse Bruno, mas ela podia ouvir a incerteza em sua voz. Tenta mover e descobre, retrucou ela. Por um momento tenso, ninguém se mexeu. Então Bruno começou a rir. Você realmente acha que... Valentina atirou, não nele, mas no banco ao seu lado. O barulho dentro da caminhonete foi ensurdecedor. Todos gritaram, incluindo Bruno, que perdeu o controle do veículo. A caminhonete derrapou, saiu da estrada, bateu em uma cerca e tombou. Valentina foi jogada contra a porta, dor explodindo por todo o seu corpo. Mas a adrenalina a manteve consciente. Quando a poeira baixou,
Ela conseguiu abrir a porta amassada e rastejar para fora. Seus braços sangravam, suas pernas doíam ainda mais, mas ela estava viva e livre. Olhou para trás e viu os homens começando a se mexer dentro do veículo tombado. Não tinha tempo. Agarrando a arma que milagrosamente ainda estava em sua mão, ela começou a correr. Bem, tentar correr. Era mais um tropeço doloroso, usando árvores como apoio, cada passo uma agonia. Mas ela continuou, porque Dante precisava dela. Porque ela não passara por tudo isso para desistir agora. Não sabia quanto tempo caminhou. Poderiam ter sido minutos ou horas. Tudo se misturava em uma névoa de dor e determinação. Foi quando viu luzes através das árvores. A fazenda. Ela estava perto. Quando finalmente emergiu da mata, suas pernas cederam completamente. Ela caiu no meio do caminho de terra, a poucos metros da casa. Usou os braços para se arrastar, cada movimento deixando um rastro de sangue na poeira. "Dante!" gritou ela, sua voz rouca. "Dante!" A porta da casa se abriu e ele apareceu, cambaleante, segurando o ombro ferido, mas vivo. Seus olhos se arregalaram ao vê-la. "Valentina!" Ele gritou, correndo em sua direção apesar do ferimento. Ele a pegou nos braços, apertando-a contra si. Ambos estavam feridos, quebrados, mas estavam juntos. E naquele momento, isso era tudo o que importava. "Como você..." começou ele. "Não importa", cortou ela. "Estamos vivos, estamos juntos." Dante a carregou para dentro da casa, deitando-a no sofá. Apesar de seu próprio ferimento, ele correu para buscar água, toalhas, remédios. Cuidou dela com as mesmas mãos gentis de antes, limpando os ferimentos, enfaixando os cortes. "Você é impossível", murmurou ele, uma mistura de admiração e exasperação em sua voz. "Completamente impossível e teimosa e apaixonada por você", completou ela, segurando o rosto dele entre as mãos. "Eu te amo, Dante. Sei que é loucura. Sei que você tem 1000 razões para não me querer, mas eu te amo." Dante fechou os olhos, como se estivesse em dor. Então os abriu, e eles estavam brilhando de emoção crua. "Eu também te amo", admitiu finalmente. "Deus me ajude, mas eu te amo. Desde aquele dia que você riu pela primeira vez. Desde que te vi lutando para andar. Desde que percebi que você não era uma princesa mimada, mas uma guerreira disfarçada." Eles se beijaram, um beijo diferente dos anteriores. Não desesperado ou com raiva, mas suave, promissor, cheio de futuro. "Mas eles vão voltar", disse Valentina quando se separaram. "E na próxima vez vão trazer mais gente." "Então a gente se prepara", respondeu Dante. "A gente chama a polícia, conta tudo. Sua história, o sequestro, a corrupção na empresa do seu pai. A gente faz isso do jeito certo." "Meu pai..." começou ela. "Vai ter que responder pelo que fez", disse Dante firmemente. "Não só comigo, mas com todas as outras pessoas que ele prejudicou. E você não é culpada por isso." Valentina assentiu, lágrimas escorrendo. Mas eram lágrimas diferentes agora. Não de desespero ou medo, mas de alívio, de libertação. Cá entre nós, querido ouvinte, você já precisou escolher entre lealdade à família e fazer o que é certo? Entre proteger quem você ama, mesmo que isso signifique traí-los? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque o que vem a seguir vai mudar tudo para Valentina e Dante. Nas semanas seguintes, a fazenda se transformou em um campo de batalha de outro tipo. Não de violência física, mas de verdades sendo reveladas. Valentina ligou para a polícia. Contou tudo. Os sequestradores foram presos após uma operação elaborada. Bruno e seus capangas foram encontrados ainda perto do local do acidente, tentando consertar a caminhonete. Mas a parte mais difícil foi confrontar o pai. Antônio Montecler chegou à fazenda em um comboio de carros de luxo, rodeado de seguranças e advogados. Quando desceu do carro e viu a filha, seu rosto inicialmente mostrou alívio. Mas quando ela não correu para seus braços, quando ficou ao lado de Dante, sua expressão mudou para confusão. "Valentina, graças a Deus você está bem", disse ele, aproximando-se. "Vamos para casa. Vou colocar os melhores médicos para cuidar de você." "Não vou para casa, pai", disse ela, sua voz firme. "Não até você responder por tudo que fez." Antônio franziu a testa. "Do que você está falando?" 7 anos atrás, começou Dante, dando um passo à frente.
Sua empresa e outras envolvidas em um projeto ilegal causaram um incêndio que matou minha família. Você sabia disso? O empresário olhou para Dante como se o visse pela primeira vez. Então algo passou por seu rosto. Reconhecimento. As terras de Montenegro, murmurou ele. Eu me lembro, mas aquilo foi um acidente. Uma tragédia, mas um acidente. Não foi, retrucou Dante, sua voz dura. E você sabe disso. Vocês subornaram oficiais, desviaram fundos, ignoraram regulamentações de segurança. Quando eu me recusei a vender minhas terras, vocês criaram uma situação que resultou no incêndio. Isso é uma acusação grave, disse Antônio, sua voz ficando fria. E sem provas. Mas tem provas, disse Valentina. Achei elas, nos documentos que você guardava no escritório em casa. E-mails, relatórios, pagamentos suspeitos. Copiei tudo antes de ser sequestrada. Seu pai a olhou como se não a reconhecesse. Você estava investigando? Estava tentando entender por que meu pai, que sempre me ensinou sobre ética e moral, era odiado por tanta gente, respondeu ela. E descobri que o homem que me criava era diferente do homem que fazia negócios. Tudo o que fiz, disse Antônio, sua voz subindo, foi para te dar uma vida boa, para você nunca passar necessidades. Mas você destruiu outras famílias no processo, gritou ela de volta. E pior, você nunca assumiu responsabilidade, nunca pediu desculpas, nunca tentou corrigir. Antônio olhou entre a filha e Dante, percebendo finalmente o que estava acontecendo. Você está do lado dele, disse ele, incredulidade em sua voz. Está do lado de um estranho contra sua própria família. Estou do lado do que é certo, corrigiu ela. E ele, apontou para Dante, me salvou, me protegeu quando seus próprios seguranças falharam. Me mostrou o que significa ter coragem de verdade. O empresário ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, seus ombros caíram. Ele de repente parecia menor, mais velho. Eu não queria que ninguém morresse, disse ele baixinho. Quando soube do incêndio, quando soube que havia vítimas, eu quase confessei tudo. Mas meus advogados disseram que eu ia para a prisão, que perderia tudo, e escolheu salvar sua fortuna em vez de fazer o certo, disse Dante, nojo em sua voz. Eu era um covarde, admitiu Antônio, e pela primeira vez Valentina viu lágrimas nos olhos do pai. Sou um covarde, e perdi minha filha por causa disso. Você não me perdeu, disse Valentina suavemente, mas precisa corrigir seus erros, precisa enfrentar as consequências, precisa tentar pelo menos compensar as famílias que destruiu. Antônio olhou para ela por um longo momento, então assentiu devagar. O que você quer que eu faça? Nos meses que se seguiram, Antônio Montecler fez algo que chocou o mundo dos negócios. Ele confessou publicamente seu envolvimento no projeto ilegal, devolveu terras que havia adquirido ilegalmente, criou um fundo de compensação para as famílias afetadas, incluindo Dante. Ele foi processado, multado pesadamente e, embora não tenha ido para a prisão devido a acordos judiciais, sua reputação nunca se recuperou completamente. Mas algo inesperado aconteceu. Ao assumir responsabilidade, Antônio começou a se tornar um homem melhor. Não mais um empresário ganancioso, mas alguém tentando ativamente corrigir o passado. Ele se tornou um defensor de práticas empresariais éticas, usando sua história como exemplo do que não fazer. E lentamente, muito lentamente, Dante começou a perdoar. Não esqueceu. Nunca esqueceria. Mas percebeu que guardar o ódio só envenenava a si mesmo. E Valentina estava ali, sempre ao seu lado, mostrando que era possível amar apesar da dor, construir apesar das cinzas. Agora me fala sinceramente. Você acredita em segundas chances? Acredita que pessoas podem realmente mudar ou o passado sempre as define? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você acha, porque essa história ainda tem um último capítulo e ele vai te emocionar. 1 ano depois, a fazenda estava irreconhecível, não apenas fisicamente, embora melhorias tivessem sido feitas, mas energeticamente. Não era mais um lugar de silêncio e solidão, era um lar. Valentina aprendeu a andar novamente, completamente. Foram meses de fisioterapia, dor, frustração, mas Dante esteve ao seu lado em cada passo, literalmente, segurando-a quando suas pernas falhavam
incentivando-a quando ela queria desistir, comemorando cada pequena vitória. Ela também aprendeu a amar a fazenda, não apenas tolerá-la, mas verdadeiramente amá-la. Acordar com o sol, trabalhar com as mãos, sentir o cheiro da terra. Era tão diferente da vida que tinha antes, mas era real, era honesto. E ela floresceu ali de uma forma que nunca floresceu em mansões e eventos sociais. Valentina usou suas habilidades em design para criar uma linha de roupas éticas, feitas por comunidades locais, com materiais sustentáveis. O negócio cresceu, mas ela nunca perdeu de vista seus valores. Todo o lucro, além do necessário para viver bem, era reinvestido em projetos sociais. Dante, por sua vez, também mudou. Não era mais o homem fechado e amargo. Aprendeu a sorrir de novo, a rir, a acreditar que o futuro poderia ser bom. Ainda tinha dias difíceis, dias onde as memórias voltavam e pesavam, mas agora tinha alguém para compartilhar o peso. Em uma tarde dourada de primavera, exatamente 1 ano e 2 meses desde que ele a encontrou naquela estrada, Dante levou Valentina para uma caminhada. Eles andaram até um lugar especial na propriedade, uma colina de onde se via toda a fazenda, com o pôr do sol pintando o céu de cores impossíveis. Foi aqui que espalhei as cinzas da minha família, disse Dante suavemente. Debaixo daquela árvore ali. Valentina pegou sua mão apertando suavemente. Durante anos esse foi um lugar de dor para mim, continuou ele. Evitava vir aqui. Mas hoje eu queria trazer você. Ele se virou para ela, pegando ambas as mãos. Valentina Monteclair, você virou minha vida de cabeça para baixo. Apareceu ferida e assustada, e de alguma forma me curou no processo. Me mostrou que é possível amar de novo, sonhar de novo, viver de novo. Ele se ajoelhou e Valentina sentiu seu coração disparar. Eu não tenho muito a oferecer, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Não tenho mansões ou carros de luxo. Só tenho essa fazenda, esse trabalho duro e um coração que é completamente seu. Mas se você aceitar, eu prometo te fazer feliz todos os dias da minha vida. A caixa se abriu, revelando um anel simples. Não era de diamante extravagante. Era uma aliança de ouro com uma pequena pedra, modesta, mas linda. Casa comigo? Perguntou ele, sua voz embargada de emoção. Valentina estava chorando, mas sorrindo ao mesmo tempo. Sim, disse ela. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço tão apertado que quase tirou o ar dela. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto o sol se punha pintando o mundo de dourado. O casamento foi simples, realizado na própria fazenda. Não teve centenas de convidados ou ostentação. Apenas as pessoas que realmente importavam. Vizinhos que se tornaram amigos, funcionários que se tornaram família. E Antônio Monteclair, sentado na primeira fila, chorando ao ver a filha tão feliz. Após a cerimônia, quando as estrelas já salpicavam o céu, Antônio se aproximou de Dante. Os 2 homens ficaram frente a frente, tanto peso entre eles. Obrigado, disse Antônio finalmente, por amá-la, por cuidar dela quando eu falhei, por ser o homem que eu deveria ter sido. Dante olhou para aquele homem que uma vez odiou com cada fibra do seu ser e percebeu que o ódio não estava mais lá. No lugar havia apenas cansaço e talvez, apenas talvez, o começo de algo como paz. Cuide bem da sua saúde, disse Dante, porque tenho a sensação de que no futuro você vai ter netos para conhecer. Antônio sorriu através das lágrimas, apertando o braço de Dante em gratidão antes de se afastar. Meses se transformaram em anos. A fazenda prosperou. Valentina lançou sua marca de roupas sustentáveis, que ganhou reconhecimento internacional. Mas ela nunca se mudou da fazenda. Viajava quando necessário, mas sempre voltava. Porque seu lar não era um lugar, era Dante. E ele estava ali, na fazenda que reconstruiu com as próprias mãos. Eles tiveram momentos difíceis, como todos os casais têm. Brigas sobre dinheiro, sobre tempo, sobre as cicatrizes do passado que às vezes ainda sangravam. Mas sempre se encontravam no final do dia. Sempre se escolhiam de novo. 2 anos após o casamento, Valentina descobriu que estava grávida. Dante chorou quando ela contou. Foram lágrimas de alegria, mas também de medo. Medo de que o passado se repetisse. Medo de não ser um bom pai. Medo de perder tudo de novo.
Mas Valentina segurou seu rosto entre as mãos e disse: nós não somos nosso passado, somos nosso futuro. E nosso futuro é uma criança que vai crescer amada, segura e livre. E assim foi. Uma menina nasceu em uma manhã ensolarada com os olhos da mãe e a teimosia do pai. Eles a chamaram de Esperança, porque era isso que ela representava. Antônio conheceu a neta e o sorriso em seu rosto foi o primeiro genuíno que Valentina via em anos. Ele segurou a bebê com mãos trêmulas, sussurrando desculpas que a criança não podia entender, mas que precisavam ser ditas. A fazenda, que uma vez foi palco de tragédia e dor, agora ecoava com risadas de uma criança, com o som de uma família, com a prova viva de que era possível reconstruir, recomeçar, renascer. Em noites tranquilas, Dante e Valentina sentavam na varanda, observando Esperança brincar no gramado. E ele pegava a mão dela, apertava suavemente e sussurrava: obrigado. Por quê? Ela sempre perguntava, embora soubesse a resposta. Por não desistir de mim, por me mostrar que vale a pena tentar de novo, por me dar uma família novamente. E ela beijava sua bochecha, descansava a cabeça em seu ombro e respondia: você me salvou primeiro naquela estrada quando poderia ter passado direto, quando poderia ter me entregado, quando poderia ter me odiado, mas escolheu me salvar. E no processo, salvou a si mesmo também. Você acredita em destino? Acredita que certas pessoas entram em nossas vidas exatamente quando precisamos delas? Que até das tragédias mais terríveis pode nascer algo bonito? Pausa aqui por um segundo e vai nos comentários contar se você já viveu algo assim. Porque histórias como essas nos lembram que vale a pena acreditar em segundas chances, em perdão, em amor, que cura. Anos mais tarde, quando Esperança já tinha 10 anos e um irmão mais novo de 6, Valentina estava em seu ateliê na fazenda quando ouviu um barulho na sala. Saiu para verificar e encontrou Dante mostrando para as crianças fotos antigas. Quem é essa, pai? Perguntou Esperança, apontando para uma foto desbotada de uma mulher sorridente com um menino pequeno no colo. Valentina congelou, preocupada com como Dante reagiria. Mas ele apenas sorriu, um sorriso triste, mas em paz. Essa era minha primeira família, disse ele suavemente. Minha esposa se chamava Marina, e esse pequeno ali era Miguel. Eles partiram há muito tempo, mas vivem aqui. Ele tocou o peito sobre o coração. Eles foram para o céu? Perguntou o filho mais novo com aquela inocência das crianças. Foram, confirmou Dante. Mas sabe o que eu acho? Acho que eles estão felizes que eu encontrei sua mãe, que temos vocês dois, que consegui ser feliz de novo. Esperança abraçou o pai. Eu gosto de pensar que eles nos mandam proteção lá do céu. Eu também, disse Dante beijando o topo da cabeça dela. Eu também. Valentina observou a cena com lágrimas nos olhos. Aquele homem, que uma vez estava tão quebrado que nem conseguia falar sobre seu passado, agora conseguia compartilhar suas memórias com os filhos. Conseguia honrar o que foi sem deixar de viver o que é. Mais tarde naquela noite, depois das crianças dormirem, Dante e Valentina sentaram na varanda como faziam todas as noites. O som dos grilos enchia o ar, e a lua cheia iluminava a fazenda com uma luz prateada e suave. Você está bem? Perguntou Valentina, pegando a mão dele. Com a conversa de hoje, com as fotos. Dante assentiu, olhando para o horizonte onde as estrelas começavam a aparecer. Sim, pela primeira vez em anos, consigo falar sobre eles sem sentir que estou me afogando. Consigo sentir saudade sem que a saudade me destrua. Ele se virou para ela, seus olhos refletindo a luz da lua. Você fez isso. Você me ensinou que é possível carregar o passado sem deixar que ele nos impeça de caminhar para a frente. Nós fizemos isso, corrigiu ela. Juntos. Você também me curou, Dante. Cheguei aqui quebrada, aterrorizada, sem saber quem eu era além do sobrenome que carregava. E você me mostrou minha própria força. Eles ficaram em silêncio por um momento, um silêncio confortável cheio de anos compartilhados. Então Dante disse algo que a surpreendeu. Estava pensando, aquele dinheiro que seu pai colocou no fundo de compensação, a parte que era destinada para mim, eu nunca usei. Por quê? Perguntou Valentina, curiosa. Porque parecia errado, como se estivesse colocando um preço em Marina e Miguel. Mas hoje, conversando com as crianças, tive uma ideia. Ele se virou para ela,
empolgação em seus olhos. É se a gente usasse esse dinheiro para criar algo bom, um centro comunitário, um lugar onde crianças da região possam vir depois da escola, ter aulas de arte, música, esportes, um lugar seguro. Valentina sentiu seu coração se aquecer. Você quer fazer isso na memória deles. Não só deles, na memória de todas as famílias que sofreram com aquele projeto, para que algo de bom nasça de toda aquela dor. Ele pegou ambas as mãos dela. O que você acha? Acho, disse ela sorrindo através das lágrimas, que é a ideia mais linda que você já teve. E assim, nos meses seguintes, eles trabalharam juntos no projeto. Valentina usou suas conexões para conseguir doações adicionais e apoio. Dante supervisionou a construção, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Antônio Montecler, agora com a saúde frágil, mas determinado a ajudar, contribuiu não apenas financeiramente, mas com seu tempo, trabalhando ao lado de Dante pela primeira vez em suas vidas. A inauguração do Centro Comunitário Marina e Miguel foi em um sábado ensolarado, com toda a comunidade presente. Havia um parquinho colorido, salas de aula equipadas, uma biblioteca, uma quadra esportiva e, no centro, uma placa com os nomes de todas as famílias afetadas pelo projeto de anos atrás. Dante ficou em frente à placa por um longo tempo, a mão de Valentina na sua. Vocês teriam gostado dela, murmurou ele, falando com aqueles que já não estavam. Teriam gostado das crianças, teriam ficado orgulhosos do que construímos de toda essa dor. Uma brisa suave soprou, balançando as árvores ao redor, e Dante sorriu. Eu sei, eu também amo vocês. Valentina apertou sua mão, seu próprio coração cheio demais para palavras. Os anos continuaram passando. Esperança cresceu e se tornou uma jovem forte e determinada, com a compaixão da mãe e a resiliência do pai. Ela se apaixonou pelo trabalho social, querendo ajudar outras crianças que sofreram traumas como sua mãe havia sofrido. O filho mais novo, que eles haviam nomeado Gabriel, tinha talento para música e passava horas no centro comunitário, dando aulas gratuitas para crianças da região. Antônio Montecler viveu o suficiente para ver ambos os netos se formarem na universidade. Em seu leito de morte, cercado por Valentina, Dante e as crianças, ele segurou a mão de Dante e sussurrou: Obrigado por perdoar. Obrigado por amar minha filha. Obrigado por me mostrar que nunca é tarde para ser um homem melhor. Descanse, disse Dante suavemente. Você fez o que pôde, e isso foi suficiente. Antônio fechou os olhos pela última vez com um sorriso nos lábios. O funeral foi simples, como ele havia pedido. E, surpreendentemente, muitas pessoas apareceram. Não os empresários e socialites de antes, mas as pessoas que ele havia ajudado nos últimos anos de vida. Famílias que receberam compensação, comunidades que se beneficiaram de seus projetos sociais, crianças que frequentavam o centro comunitário. Ele realmente mudou, disse uma senhora idosa para Valentina. No começo ninguém acreditava, mas ele provou que era sincero. Ajudou minha família quando mais precisávamos. Era um bom homem no final. Valentina chorou, não apenas de tristeza, mas de orgulho. Seu pai havia começado como um homem falho, ganancioso, que causou tanta dor, mas terminou tentando corrigir seus erros, fazendo diferença real na vida das pessoas. E isso, ela pensou, era a definição de redenção. Naquela noite de volta à fazenda, Dante encontrou Valentina no quarto deles, olhando fotos antigas. Está bem? Perguntou ele, sentando ao seu lado. Estou pensando, disse ela, mostrando uma foto de quando eles se casaram. Nessa foto eu era outra pessoa. Ainda carregava tanto medo, tanta insegurança. E você, apontou para ele na foto, estava tentando acreditar que merecia ser feliz de novo. Ela pegou outra foto, tirada recentemente, dos dois com os netos que Esperança havia lhes dado. E olha a gente agora. Olha como a vida dá voltas. Netos, disse Dante com um sorriso. Quem diria? O velho fazendeiro resmungão tem netos. Valentina riu, aquele som que ele nunca se cansava de ouvir. Você nunca foi resmungão. Era apenas ferido. Havia uma diferença. Havia, concordou ele. E você viu além da ferida. Viu quem eu poderia ser de novo. Eles se deitaram naquela noite, corpos entrelaçados como estavam há tantos anos, e Valentina perguntou:
Se você pudesse voltar no tempo, naquela noite em que me encontrou na estrada, sabendo tudo o que viria depois, todas as dificuldades, toda a dor que teríamos que enfrentar, você ainda pararia? Dante não hesitou nem por um segundo. Sim, 1000 vezes sim, porque você me deu uma vida que eu achava impossível. Me deu uma família de novo, me deu propósito, me deu amor. Mesmo com todo o sofrimento? Insistiu ela. Especialmente por causa do sofrimento, disse ele, porque o sofrimento nos moldou, nos fez mais fortes, nos ensinou que podemos sobreviver ao pior e ainda assim encontrar beleza do outro lado. Valentina beijou seu peito, bem sobre o coração. Eu te amo, tanto que às vezes dói de tão intenso. Eu também te amo, sussurrou ele contra seus cabelos. Minha guerreira, minha salvação, minha casa. E deixa eu te perguntar uma última coisa. Você acredita que as pessoas certas entram em nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas? Que não existem coincidências, apenas encontros que estavam destinados a acontecer? Vai nos comentários e compartilhe a sua história de um encontro que mudou sua vida, porque histórias como a de Valentina e Dante nos lembram que nunca devemos desistir, que o amor cura, que é possível reconstruir depois da destruição. Muitos anos depois, quando Dante já tinha cabelos completamente brancos e Valentina algumas rugas ao redor dos olhos que só tornavam seu sorriso mais bonito, eles sentaram naquela mesma varanda onde tantas conversas importantes haviam acontecido. A fazenda ao redor estava vibrante. O centro comunitário prosperava, atendendo centenas de crianças. O negócio de Valentina havia se expandido, empregando dezenas de pessoas da região. Mas mais importante que tudo isso, havia amor. Amor em cada canto daquele lugar que antes conhecia apenas silêncio. Você tem algum arrependimento? Perguntou Valentina, sua mão entrelaçada com a dele, como sempre esteve. Dante pensou por um longo momento. Arrependo-me de não ter aproveitado mais cada segundo com Marina e Miguel, mas aprendi com essa dor. Com você e nossas crianças, não deixei um único dia passar sem dizer que os amo, sem estar presente. Então não tenho arrependimentos sobre esta vida que construímos. Nem eu, disse ela. Passei por coisas horríveis. O sequestro me quebrou de formas que levaram anos para curar, mas me trouxe até você. E tudo, absolutamente tudo que passei, valeu a pena por esse momento aqui. Esperança apareceu na varanda com os próprios filhos, agora adolescentes. Vovó, vovô, a gente vai para o centro comunitário. Vocês querem vir? Dante olhou para Valentina e os dois sorriram. Vamos, disseram juntos. No caminho para o centro, andando devagar, mas de mãos dadas, Dante olhou para trás, para a fazenda onde tanta coisa havia acontecido, onde ele havia perdido tudo, onde havia encontrado tudo de novo. Você está bem? Perguntou Valentina, sempre atenta. Estava apenas pensando, disse ele. Se alguém me dissesse naquela noite 7 anos atrás que a filha do homem que eu mais odiava no mundo se tornaria minha esposa, a mãe dos meus filhos, minha melhor amiga e minha razão de viver, eu teria achado impossível. E agora? Sorriu ela. Agora sei que o impossível é apenas algo que ainda não aconteceu. Ele parou e a girou para encará-lo. Sabe o que eu aprendi com você? O quê? Que o amor não vê sobrenomes, não vê passados, não vê cicatrizes. O amor vê almas. E a sua alma, Valentina, é a mais bonita que já conheci. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Depois de tantos anos, suas palavras ainda tinham o poder de tocá-la profundamente. Eles continuaram andando, cercados por netos, pela comunidade que ajudaram a construir, por uma vida que provava que segundas chances não são apenas possíveis, mas podem ser ainda mais bonitas que primeiras chances. No centro comunitário, crianças corriam e brincavam, suas risadas enchendo o ar. Dante olhou para a placa com os nomes de Marina e Miguel, como fazia toda vez que visitava. Espero que vocês vejam isso, sussurrou. Espero que saibam que seus nomes ajudaram a construir algo lindo, que sua memória salvou outras crianças. Valentina se aproximou colocando um braço ao redor de sua cintura. Eles sabem, disse ela suavemente. Tenho certeza que sabem, e estão orgulhosos. Aquela noite, quando voltaram para casa e se deitaram em sua cama, exaustos mas felizes,
Dante segurou Valentina contra si e disse algo que vinha pensando há dias. Quando eu partir, começou ele. Não fale isso, cortou ela. Escuta, insistiu ele gentilmente. Quando eu partir, quero que você saiba que estes anos com você foram os mais felizes da minha vida, que você me deu mais do que eu merecia, que cada manhã acordando ao seu lado foi um presente. Valentina estava chorando agora, mas deixou-o continuar. E quero que você continue. Não se feche como eu me fechei. Continue vivendo, amando, construindo, porque você, ele limpou suas lágrimas com o polegar, foi feita para trazer luz ao mundo, e seria um crime deixar essa luz se apagar. Só se você prometer o mesmo, disse ela. Se eu partir primeiro, você tem que continuar, pelos nossos filhos, netos, pela memória do que construímos juntos. Prometo, disse ele. E selaram a promessa com um beijo. Mas o destino é gentil às vezes. Eles não partiram logo, tiveram mais anos juntos, anos vendo bisnetos nascerem, anos vendo o centro comunitário se expandir, anos construindo uma legacia não de dinheiro ou poder, mas de amor e transformação. E quando finalmente, em uma tarde tranquila de outono, Dante fechou os olhos pela última vez, foi com Valentina segurando sua mão, sussurrando em seu ouvido: "Você fez bem, viveu bem, amou bem. Descanse agora, meu amor. Descanse." Seu funeral encheu a igreja local até transbordar. Não apenas família, mas centenas de pessoas cujas vidas ele havia tocado. O fazendeiro solitário e amargo havia se tornado um pilar da comunidade, um exemplo de que é possível renascer das cinzas. Valentina continuou como havia prometido. Continuou o trabalho deles, expandindo o centro comunitário, apoiando causas sociais. Mas toda noite ela sentava na varanda e olhava para as estrelas, conversando com ele. "Fiz bem hoje?" perguntava. "Tomei as decisões que você teria tomado." E na brisa suave que balançava as árvores, no canto dos grilos, no brilho especial de uma estrela em particular, ela sentia sua resposta. Sim, sempre sim. Anos depois, quando foi sua vez de partir, cercada por filhos, netos e bisnetos, Valentina sussurrou suas últimas palavras. "Estou indo, Dante. Espero que você esteja me esperando do outro lado." E seus olhos se fecharam com um sorriso. Eles foram enterrados lado a lado, na colina onde Dante havia espalhado as cinzas de sua primeira família. 3 lápides simples, mas com inscrições poderosas. A de Marina, amada esposa e mãe. Sua luz continua através de vidas transformadas. A de Miguel, pequeno anjo. Sua memória salvou centenas de crianças. A de Dante, homem que aprendeu que o amor cura todas as feridas. E a de Valentina, guerreira que encontrou força na gentileza e poder no perdão. No centro comunitário que agora atendia milhares de crianças por ano, uma nova ala foi inaugurada em homenagem a eles. E na placa da entrada, uma frase que resumia toda a história: "De cinzas e dor nasceu amor. De ódio e vingança nasceu perdão. De 2 almas quebradas nasceu esperança." Esta é a história de Dante e Valentina. Que suas vidas nos lembrem que nunca é tarde para recomeçar, que o amor é mais forte que o ódio e que podemos escolher todos os dias ser melhor do que fomos ontem. É Esperança, agora uma mulher de meia idade que dirigia o centro comunitário, contava da história dos pais para cada nova turma de crianças e sempre terminava dizendo: "Meu pai encontrou minha mãe quando ela estava quebrada na estrada, incapaz de andar, aterrorizada. Ele tinha todos os motivos para odiá-la, mas escolheu salvá-la, e nessa escolha, salvou a si mesmo. Então lembrem-se, crianças, vocês não são seus erros, não são os erros de suas famílias, vocês são suas escolhas. E podem escolher a qualquer momento ser agentes de amor em vez de ódio, de cura em vez de vingança, de esperança em vez de desespero." E essas crianças cresciam levando essa mensagem, transformando-a em ações, espalhando luz onde antes havia escuridão. O legado de Dante e Valentina não estava apenas em seus descendentes diretos, mas em cada vida que tocaram, em cada pessoa que aprendeu com sua história que o amor verdadeiro não conhece barreiras, não vê sobrenomes, não calcula perdas e ganhos. O amor verdadeiro apenas ama, incondicionalmente, poderosamente, transformadoramente,
E na fazenda, que agora era dirigida por Gabriel, o filho mais novo, ainda se podia sentir a presença deles. No vento que balançava as cortinas, no ranger familiar das cadeiras de balanço da varanda, no perfume de rosas que Valentina havia plantado e que continuavam florescendo, ano após ano, resilientes e belas. Visitantes de todo o país vinham ver o centro comunitário, aprender sobre a história daqueles dois. E sempre partiam diferentes, porque algumas histórias têm esse poder, o poder de mudar perspectivas, de abrir corações, de plantar sementes de esperança. E você, que ouviu esta história até o final, vai embora diferente também? Vai olhar para as pessoas com mais compaixão, sabendo que todos carregam cicatrizes invisíveis? Vai dar uma segunda chance para alguém que errou? Vai ter coragem de perdoar, não pelo outro, mas por você mesmo. Vai acreditar que seu maior amor pode estar a apenas uma escolha de distância. Porque é isso que a história de Dante e Valentina nos ensina, que nossas maiores bênçãos, às vezes, vêm disfarçadas de tragédias, que as pessoas certas aparecem quando menos esperamos, que nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido, que o amor cura, o perdão liberta e a esperança nunca morre. Então, da próxima vez que você ver alguém quebrado na beira da estrada da vida, literal ou metaforicamente, lembre-se desta história e pare, ajude, ame, porque você nunca sabe se essa pessoa será aquela que mudará sua vida para sempre. E se você está quebrado agora, se sente que sua vida desmoronou, se carrega cicatrizes que parecem nunca vai me curar, saiba que sua história ainda não acabou. Seu Dante ou sua Valentina pode estar a caminho. Sua segunda chance pode estar na esquina. Seu recomeço pode ser amanhã. Não desista. Continue andando. Continue acreditando. Continue amando. Porque se Dante e Valentina nos ensinaram algo, é que nenhuma noite é tão escura que não termine em amanhecer. Nenhuma dor é tão profunda que não possa ser curada. Nenhum coração é tão quebrado que não possa amar de novo. Esta foi a história de uma filha de milionário que perdeu tudo e encontrou tudo. De um fazendeiro que enterrou o amor e o descobriu de novo. De duas pessoas improváveis que se tornaram uma família impossível e construíram um legado eterno. Uma história sobre não se machucar quando já não se pode mais andar. Uma história sobre o inesperado que salva. Uma história sobre amor que transcende ódio, perdão que liberta e esperança que nunca jamais morre.